Levítico, capítulo 4, versículo 2. Fala assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar contra o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Levítico 4, versículo 2, fala assim: se pecar ao Senhor, que seria necessário fazer um sacrifício. Deus me incomodou para falar nesse vídeo sobre erro, sobre quem nunca errou na vida, né? Quem nunca pecou, quem nunca errou na vida. Mas talvez você tenha errado e isso tem paralisado. Isso tem te paralisado. Quando a gente erra, acontece três coisas com a gente. O erro nos paralisa, o erro nos faz nos sentir inferior. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Adão, ele se escondeu da presença de Deus. O erro nos faz nos esconder da presença de Deus. O erro nos faz ficar mais longe da presença de Deus. Mas Deus deixou uma solução para quando a gente errar, para quando a gente pecar. Ele fala: aquele que pecar oferecerá um sacrifício. É necessário fazer um sacrifício. Lá em Provérbios fala também: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que não confessa nunca prosperará. Quando nós erramos, é necessário confessar, falar para alguém o nosso erro. Falar nem que for publicamente, porque quando a gente fala assim publicamente, a gente está se comprometendo, talvez até pela vergonha mesmo, de não voltar a fazer aquele erro. É um versículo comum que todos nós falhamos todos os dias, todas as horas. Estamos sempre falhando. Mas talvez a culpa nos impeça de continuar. Talvez a culpa nos impeça de prosseguir. Mas Deus, Ele deixou um versículo para que nós possamos continuar. Independentemente da culpa, independentemente do erro. Quem nunca errou na vida? Quem nunca cometeu falhas na vida? Só que o erro nos paralisa. Adão, quando ele pecou, quando ele errou, a primeira coisa que ele quis fazer foi se esconder de Deus, se esconder da presença de Deus, fugir, envergonhado. Ele tinha um propósito, uma missão para cumprir, mas o erro o fez se esconder. O erro fez ele a se afastar, a se esconder da presença de Deus. O erro, ele quer nos paralisar. O pecado, ele quer nos tirar da presença de Deus. É importante nos confessarmos, é importante, quando a gente errar, existem três coisas a se fazer. A primeira coisa é pedir perdão para a pessoa que você errou. Pedir perdão para a pessoa que você cometeu aquela falha. A gente está sempre evoluindo e aprendendo. Todos os dias
A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aquilo que nossos olhos não viram, aquilo que nossos ouvidos não ouviram, é isso. E o que não entrou no coração do homem, é isso que Deus tem reservado para aquele que o ama. É isso que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, existem coisas que a gente não sabe. E se a gente erra é porque a gente ainda não sabe. A gente está sempre errando. Nós, seres humanos, somos falhos, cheios de emoções. Nós, seres humanos, somos cheios de sentimentos. Nós sorrimos, nós choramos, ficamos alegres. Um turbilhão de emoções acontece dentro da gente. E às vezes falamos besteiras, às vezes não falamos, ficamos lá intricados. Mas é importante não deixar que o erro te paralise. É importante não deixar que o pecado não te paralise. É importante não deixar que isso venha te paralisar, te impedir de prosseguir. Ou seja, na sua caminhada cristã, ou seja, na sua vida, ou seja, naquilo algo que você quis fazer. Seria muito triste chegar um dia, alguém visitar o seu túmulo e você tá lá, você cheio de sonhos para fazer, você morreu e levou para a cova tudo aquilo que você queria fazer, tudo aquilo que você colocou no papel ou até queria pôr no papel e não colocou em prática. Eu vou ler de novo. Levítico capítulo 2, Êxodo, Levítico capítulo 2, capítulo 4, 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e fazer contra algum deles, seu sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado, que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolorá o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. É necessário fazer um sacrifício, confessar, pedir perdão. A segunda coisa a se fazer é se confessar diante de Deus, né? Se humilhar diante de Deus. Porque o ser humano, ele não esquece, Deus esquece, mas o ser humano, ele não esquece. E quando você pede perdão, a única coisa que você pode fazer é amenizar as coisas. Talvez você possa, se você teve uma história de um homem que ele cometeu um pecado, cometeu um grande erro na vida, e ele foi preso e está pagando pelos seus pecados, pela sua culpa, pelo que ele cometeu. E ele, quando ele saiu, ele quis fazer o maior bem à humanidade, o máximo de coisas possíveis para que aquilo que ele fez de errado no passado se amenizasse. E é assim que funciona. Quando você faz algo, o ser humano com o tempo ele acaba esquecendo, ele passa o tempo, ele esquece. Não vai ficar lembrando para sempre do que você fez. Mas com base, é igual uma água, uma jarra, tem uma água suja. E quando você vai colocando mais água limpa dentro daquela jarra, aquela água suja ela vai saindo pela boca da jarra até você continuar enchendo de água limpa até aquela água purificar, até aquela água suja sair. E assim é o ser humano. Talvez você esteja com mágoa de alguém, ou com raiva de alguém, ou até você tenha cometido algo e esse sentimento de culpa, esse sentimento está te perturbando, esse sentimento de culpa está te impedindo de fazer aquilo, algo, cumprir o seu propósito nessa terra, está te pedindo de fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer.
Ah, mas eu não acredito em Deus. Talvez você não acredite, mas ele é real, ele existe. Independentemente das pessoas não acreditarem ou não, ele é real. Assim como o ar que respiramos, ele é real. Assim como as alegrias que a gente sente, as emoções, a raiva, todos os sentimentos que guarda dentro de nós, Deus é real também. A gente não pode ver o ar, a gente não pode ver a alegria, não pode ver a raiva, mas existe, a gente sabe que existe. Da mesma forma é Deus. A gente não pode vê-lo, mas a gente pode senti-lo. A ciência explica a existência de Deus também. A ciência explica a existência de um Jesus Cristo que andou na Terra, que fez milagres. Milhares e milhares de pessoas morreram por pregar um Jesus Cristo, por acreditar e com convicção que nas palavras que ele falou. A Bíblia foi deixada para nós, já se passaram 2000 anos e ela está aqui ainda. Nela fala que passaria os céus e a terra, mas as palavras dela não passariam, não morreriam. E assim a palavra do Senhor, ela permanece. Pessoas defenderam essas palavras que estavam contidas aqui com suas próprias vidas, e porque eles viram, deixaram para nós e deixaram a verdade para nós, e tantos outros livros que comprovam a existência de Jesus Cristo, que comprovam a existência de tudo que está falado aqui nessa Bíblia, na palavra. Mas a mensagem de hoje é sobre o perdão, é sobre a culpa, é sobre o erro, sobre o pecado. Que quando você cometer, que você não venha paralisar, que você não venha falhar. Mesmo que o erro, mesmo que o pecado você cometeu, que isso não venha te paralisar. Talvez esse sentimento, eu não sei para quem eu estou falando, fala comigo também, mas que esse erro não venha te paralisar. Que você possa confessar, alcançar misericórdia. Que esse erro não venha enterrar todos os talentos que você tem, que Deus colocou na sua vida. Que esse ano de 2024 você possa colocar em prática tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, tudo aquilo que você tem almejado, todos os seus sonhos. Que esse ano de 2024 possa ser o ano que você possa tirar do papel tudo aquilo que você anotou, tudo aquilo que você idealizou. Pode ser hoje. Talvez tenha uma coisinha te pedindo, talvez seja o medo, talvez seja a culpa esteja te pedindo, talvez seja o erro que está te impedindo de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, está te pedindo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus colocou esse tema, essa mensagem no meu coração, talvez seja isso às vezes que me impede de fazer. Não vejo outra, porque foi assim com Adão. Adão tinha um propósito para cumprir na terra, mas assim quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder, foi se afastar de Deus, foi se afastar da presença de Deus. É isso que o erro, é isso que a culpa, é isso que o pecado faz com a gente. Mas que essa culpa ela possa desaparecer, que você possa confessar os seus erros para a pessoa que você feriu e para Deus também, para se humilhar na presença de Deus. Não precisa se humilhar perante o homem, mas você confessa que você errou e você se humilha perante Deus, porque Ele é fiel para nos perdoar. Mesmo sabendo que o ser humano iria trair Deus, mesmo assim Ele morreu em uma cruz por mim, por você, mesmo sabendo que o ser humano ia cometer todas as atrocidades, mesmo assim Jesus, sabendo tudo isso, Ele decidiu morrer numa cruz por mim e por você. Mesmo sabendo que a gente trairia Ele, mesmo sabendo que a gente negaria Ele, Ele morreu em uma cruz por mim e por vocês. E não só por nós, por aqueles que o crucificaram também.
Mas o tema, a pauta que eu trago aqui, nessa madrugada, é sobre a culpa, é sobre o erro, é sobre a falha. Esse é um dos maiores fatos que nos impedem de avançar, que nos impede de fazer aquilo que Deus tem nos chamado. É a culpa, é o erro. A culpa, o erro, elas nos fazem, é o principal fator que nos impede de prosseguir. Quando você está com a culpa, ela te paralisa, ela te bloqueia. É isso que o inimigo quer fazer na sua vida. Acho que as armas do inimigo nesse século não é mais nos assustar, é só nos paralisar. Porque ele sabe o poder de uma pessoa cheia de Deus, ele sabe o poder que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo pode fazer. Ele sabe o que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode arrancar almas do inferno. Ele sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode tirar pessoas do vício. É para isso que Deus tem te chamado, para que Ele quer te usar. Deus quer usar você. Não deixe que a culpa, não deixe que o medo te paralise. Não deixe que isso venha enterrar todos os seus sonhos que você colocou no papel. Que 2024 possa ser o ano que você possa realizar todos os seus projetos. Eu já cometi vários erros na vida. Eu me lembro de 2013, nos lugares que eu já trabalhei, pelas coisas que eu falei, pelas atitudes que eu fiz. E só quem estava lá para presenciar sabe o que eu fiz, o que a gente faz. Nós somos seres humanos e estamos sujeitos a falhar, a pecar. E você vai falhar, e você vai cometer erros na vida. Todos nós vamos. Se você não cometeu ainda, com certeza já cometeu, você vai cometer. Mas que esse erro não venha te paralisar, esse erro não venha a te travar. Que você possa confessar o seu erro para a pessoa que você errou e para Deus. Que você possa pedir perdão, se humilhar na presença do Senhor. Que Ele possa estar te libertando essa madrugada, que Ele possa estar falando ao seu coração, para que você possa continuar a prosseguir. Seria triste um dia chegar alguém e visitar o seu túmulo e ver lá uma pessoa cheia de Deus, cheia de sonhos, que acabou morrendo e não trouxe na terra todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Mas se você já está fazendo, você está cumprindo tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, ótimo. Mas a mensagem é para aqueles que ainda não estão fazendo. A mensagem é para aqueles que estão aí parados, estão aí cheio de sonhos, e isso está te impedindo, está deixando em você uma ansiedade. Porque a ansiedade, ela é excesso do futuro, e só se cura uma ansiedade fazendo aquilo que você quer fazer, aquilo que a ansiedade, você fica ansioso porque não está acontecendo aquilo que você queria que tivesse acontecendo, e isso deixa você ansioso. E só cura a ansiedade cumprindo, fazendo o que você foi chamado para fazer. Isso é libertador, isso cura. Se você gostou do vídeo, comenta aí, talvez deixe sua dúvida, talvez essa dúvida sua, o seu comentário é motivo para eu continuar, motivo para fazer novos vídeos. Deixa aí um comentário, deixa aí uma curtida, se você gostou. E fica assim então. Eu oro por você e você ora por mim.